se vocês lembram, mas acredito que sim. Há 2, 3 anos, nós demos aqui com exclusividade a notícia do casamento do Mister M com uma brasileira. E seria feito aqui no nosso país, aquela coisa toda. Depois, ó, ele nem morreu, graças a Deus, está aí, mas falou que estava em estágio terminal. Estava todo mundo achando que ele ia casar para realizar um último sonho de amor, porque os dias dele estavam contados. Nada aconteceu, de repente não falou mais na doença e o casamento também não rolou. Agora, o que tem por trás desse casamento não ter rolado é que é a grande encrenca, né? É que é a mágica que saiu tudo errado do Mister M aí. Mas não sei se ele tem culpa total nessa história. Vamos ouvir o Lobianco agora. Diga. Pois é, Sônia, a manchete não tem como fugir, né? Ficou aquela coisa mágica na vida real, né? Sim. Marcou o casamento para o dia 25 de outubro e desapareceu. De e que aí ano? a gente recebeu. Que ano? Olha, de agora, de 2019. Ia tá. ser 25 de outubro de 2019. Tá. O pedido de casamento foi feito há 2 anos. Há 2 anos. Estava ali em discussão, combinando tudo, mas ele literalmente desapareceu. E isso quem traz pra gente com exclusividade é a própria noiva, né? É a Mrs. M, que ficou ali à beira do altar a ver navios. Ela procurou a nossa produção, quem até levantou bem essa história comigo foi a nossa produtora também, a Vanessa Diniz. Sim. Fez também um excelente trabalho de apuração comigo. E o que a Mrs. M, né, que a gente pode dar no primeiro nome, que é a Nathalie, o que acontece? A Nathalie morava no interior de São Paulo há cerca de 8 anos. Ela veio para São Paulo, para a capital, para um evento e acabou conhecendo o Val Valentino, né, que é o Mister M, dentro de um restaurante aí na noite paulistana. Eles começaram a ter um relacionamento, passaram alguns meses juntos em São Paulo e ele informou para ela que teria que voltar para Las Vegas, mas que retornaria no prazo de 3 meses. Nunca mais apareceu, até hoje. Ela diz que continuou em contato com ele, contato telefônico, mas num determinado período, por acreditar que ele não retomasse mais, não voltasse mais, ela acabou entrando num relacionamento, teve um filho, uma criança que hoje está com 7 anos, Sim. E que ao longo ali da criação desse filho, o Val teria reaparecido, mandado mensagens falando para não desistir do relacionamento e que ele iria retornar para o Brasil, pretendia retomar a relação com ela. E ela acabou ansiosa num dos anos, dentre esses períodos de 7 anos, falando, se ele não vem, eu vou para fora do país atrás dele. E numa dessas ocasiões, ela foi para a Europa visitar a irmã e depois da Europa foi para os Estados Unidos para vê-lo. Nessa ocasião, como ela deixou o filho com a mãe, sem nenhum termo de responsabilidade, falando que passava provisoriamente a tutela para a mãe, esse pai foi na casa da mãe, pegou a criança e conseguiu conquistar a guarda judicialmente. Nossa. Ela perdeu a guarda da criança. Por causa do Mister M. Por causa do Mister M. Sim. E passando essa situação para o Mister M, ele indicou um advogado, Rodrigo Ed, que é um advogado que ele tem aqui no Brasil, falando, olha, você vai procurar o meu advogado quando você reingressar no Brasil, que ele vai te ajudar, ele vai advogar para você e vai te ajudar a reconquistar a guarda do seu filho. Então ela diz que voltou para o Brasil, procurou o Rodrigo, começou a ter um amparo jurídico, chegou a pagar cerca de R$10 mil para o advogado do Mister M ajudar com isso e acreditou que ele estava dando esse apoio para ela. Mas ela relata que após o tempo passando, o Mister M começou a relatar para ela, isso ainda chegou a dizer pessoalmente para ela lá nos Estados Unidos, que ele estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, estava praticamente falido e que ele e o advogado estavam estudando uma maneira dele retomar a carreira dele aqui no Brasil, que seria um local que ele poderia enriquecer, ganhar muito dinheiro, como ele já tinha ganhado num tempo pretérito. E aí, o que eles combinaram, Sônia? Eles, após muitas negociações, muitas conversas, os três, a Nathalie, o Rodrigo e o Val, chegaram ao consenso que o casal se amava, desde esse tempo, esse amor ali não tinha morrido, e que eles teriam um grande trunfo que juntaria a vida amorosa com o trabalho e a possibilidade de ajudar ela a reconquistar o filho. Que grande plano seria esse?
fazer um casamento no Brasil, que esse casamento fosse transmitido por uma grande emissora televisiva, que tivesse o mistério ali dela não revelar a identidade dela também, em hipótese alguma, igual a ele, passou anos sem revelar a identidade dele, e ele prometeu que uma vez casados aqui no Brasil, com uma casa própria, com toda uma situação estabelecida, ele ajudaria financeiramente e psicologicamente ela a reconquistar a guarda da criança. Então, esse casamento foi feito contato com uma grande emissora de televisão, a emissora topou fazer o casamento deles, mandaram o contrato para eles, a gente teve acesso exclusivo a esse contrato, só não vamos mostrar por uma questão ética, né, com a emissora, mas esse contrato previa a festa de casamento, buffet, todas as custas dos convidados, aquela festa de cinema mesmo, e marcaram essa festa para o dia 25 de outubro, que ocorreria em São Paulo, esse 25 de outubro desse último ano de 2019. Tá. Então, a Nathalie conta que avisou para as madrinhas, teve madrinha que saiu da Austrália e chegou a vir para São Paulo duas semanas antes do dia 25, e que quando começou a chegar nas semanas próximas, ele foi parando de falar com ela, foi parando de dar retorno, até que ele, de repente, mandou uma mensagem para ela falando que o celular dele havia sido hackeado por uma ex-namorada que estava em Los Angeles, enquanto ele estava em Las Vegas, que ele não sabe como explicar. Homens que somem. Meu Deus. Que ele não tinha nem como saber o que foi combinado por meio do celular dele, tanto com ela quanto com o próprio advogado, mas que não seria ele a pessoa que estaria ali em contato. Ele pediu desculpas e desapareceu. Agora, essa história fica estranha porque nesse meio tempo ela não conversava só pelo WhatsApp. Ela conversava com ele pelo Skype, em videoconferências, vendo ele ali falando com ela, né? Ela até encaminhou essas imagens pra gente. Sim. Então ela diz que ficou desolada, com uma mão na frente, outra atrás. O advogado que teria recebido 10 mil reais para ajudar ela com o filho dela, ela disse que também largou tudo, não teve mais retorno, e ela diz agora ser vítima de um grande golpe, de uma grande mágica na vida real, feita ali pelo Mr. M. Eu perguntei para ela o que você acredita que de fato aconteceu. Ela diz que ele estaria tão falido, que ele não teve nem dinheiro para emitir o passaporte e voltar para o Brasil. E como ele viu que a emissora não iria cobrir tudo, quando a gente diz tudo, a emissão de passaporte dele, passagem dele para o Brasil e um tempo de aluguel após o casamento para que eles pudessem montar a vida dele, quando ele viu que não era bem aquele pacote dos sonhos, ele deu para trás, excluiu ela ali nas redes sociais e ela ficou a ver navio constrangida com a família. Agora, onde o bicho pega para ela e o que desencadeou nela essa vontade maior de trazer esse caso à tona? Ela diz que entrou na justiça para reaver a guarda do filho e teve que explicar tudo que passou com o Mr. M, né, na justiça. E que o pai da criança tá alegando que foi tudo uma grande ilusão dela, que ela é maluca, que ela tá inventando essa história toda do Mr. M. Então ela quer trazer esse caso à tona com algumas provas ali, porque ela quer mostrar para a justiça que ela não tá maluca, que ela foi enganada e teria tomado um grande golpe do Mr. M e do advogado. Certo. A gente tem pouquíssimas telinhas que eu selecionei, Sônia, nem vou ler a íntegra dela, só vou pedir para mostrar, só para a gente mostrar que a gente teve acesso a essas provas que ela diz. A primeira telinha é uma tela em que uma Daniela, que é da própria emissora, faz contato com ela combinando o dia que ela pode discutir ali sobre o cerimonial, né? Ir na casa do advogado e discutir o cerimonial, né? Então ela marca um horário, às 8 da noite, vai lá e ela diz que foi muito constrangedor, porque o Mr. M sempre teve muito medo que qualquer jornalista brasileiro descobrisse a identidade dela e pudesse falar com ela qualquer coisa. Então ele privou ela de descortinar a identidade. A gente tem até uma imagem, todas as reuniões ela tinha que ir mascarada, conversar com a emissora, com os cerimonialistas, e isso começou a causar estranheza nela, né? E ele falava, você só pode casar comigo sem ninguém nunca saber a sua identidade. Numa segunda tela,
tudo bem. Numa segunda telinha, ele tenta se explicar para ela o porquê desse motivo. E aí ele diz, é curioso, essa experiência muitas vezes prestes a pressionar, a esconder dinheiro para tirar fotos. Nós dois temos que ter muito cuidado, essa é uma boa história para a mídia, sempre dando ali desculpa que ela não poderia se mostrar, que algum jornalista poderia revelar tudo, e o grande trunfo do mistério da audiência, né? E por água abaixo. Numa terceira telinha, ele confirma para ela, ele diz que a emissora pagará a lua de mel, concordaram também com a sua viagem, Duval, hotel, roupas, comida, bebida, só que aí ele faz um alerta. Mas não pagarão nenhuma passagem nem estadia. Já muda um pouco o assunto que eles começam a passar para ela. Muda completamente, né? Tá. E nas telinhas seguintes, são eles pedindo paciência para ela, que estão conversando, tudo vai dar certo, até que vem a última tela em que ele diz que infelizmente não vai mais poder, que não era ele que falava, e dá toda essa desculpa por tudo isso ter e desaparece. Com você. Sou sensível à sua situação, nem consigo imaginar como e o que você está pensando, sentindo e passando. Posso me desculpar e ter simpatia por você, por essa situação louca. Sinto muito. Mas não era o noivo? Demais.